Bom dia, amados. Sempre uma alegria estar com a igreja amada do Senhor. A versão nova, revista e atualizada, essa frase deu pano para manga, viu? Em 1900, esse vovô aqui, mocinho, eu falei pela primeira vez, Jesus é bom. Depois eu acrescentei, Jesus é bom e a caravana é problemática. Aí o Benito, muito amoroso, doce, me chamou e disse, Marinho, ele me chama de Marinho, Marinho, Jesus é bom, tá certo, mas a caravana é problemática. Tira isso. Aí eu disse para ele, tá bom, vou melhorar. Jesus é bom, caravana é problemática, mas Jesus vive em nós. Fiz assim para ele, ele fez. Tira o problemático. Aí eu disse, Jesus é bom, vive em nós e voltará em breve para nos buscar. Aí um irmão disse para mim, Mário, na Bíblia não tem buscar, é encontrar. Vou arrumar a frase. Jesus é bom, vive em nós e voltará em breve para nos encontrar. Passou um tempo, o irmão disse para mim, Mário, Jesus é mais do que bom. Jesus. Aí eu disse, vou mudar a frase. Jesus é suficiente, vive em nós e voltará em breve para nos encontrar. Meu irmão disse, Jesus é mais do que suficiente. Aí eu descobri que a única parte que eu não podia ter tirado dessa frase é que a caravana é problemática. Ô, caravana problemática, era uma frasezinha inocente, só para dizer que Jesus era bom. Então mudei tudo. Final virou, Jesus é, coloque o que você quiser. Não vou mais me complicar. Jesus é. Eu sou, né? Eu sou. Amém. Mas aí virou, Jesus é bom e a caravana é maravilhosa. A caravana é maravilhosa, abençoada. Tem que profetizar isso. Mas uma das coisas nessa manhã que eu percebi, não sei se vocês perceberam, acho que sim, que é o mesmo Espírito que habita em nós, eu vi um tom Deus dando para esse encontro. E eu queria orar sobre este tom que Deus deu, sobre essa nota que Deus deu nessa manhã. A nota que Deus deu nessa manhã foi falando fortemente sobre os desesperados, atribulados, deprimidos. A nota dele nessa manhã foi para mostrar o cuidado dele. Eu queria orar por você que está passando por isso. Os tempos que estamos passando são tempos sombrios, difíceis, estranhos. Nós viemos de uma pandemia onde houve muita narrativa, não sabíamos para onde ir, muita confusão. Passamos por uma eleição extremamente polarizada, difícil, muitas narrativas também, mentiras de todos os lados. Trazem confusão na nossa mente, trazem medos, intranquilidades, desesperança, sustos. Alguns irmãos, e não são poucos, dessa gama de relacionamento que temos, mais ou menos umas 30 mil pessoas que nós relacionamos, são vários doentes emocionalmente. Depois de 2020 para cá. Aumentou muito. Eu queria orar por você, que está com medo, está deprimido, está assustado. Eu queria que você aí, no seu lugar, se levantasse a mão bem baixinho. Não precisa todo mundo ver. Basta o irmão que está do teu ladinho ver. E imponha as mãos sobre esses amados. Para que esta brecha que foi aberta na tua mente, estas mentiras que o diabo tem alojado em nossas mentes, sejam repreendidas e a verdade nos liberte. Amém?
Vamos orar uns pelos outros. Levanta a mãozinha baixinho aí, se você está passando por isso. E aquele que está do teu lado, impõe a mão. Vou orar daqui, você ora aí pelos nossos irmãos. Vejo claramente Deus dando uma nota de libertação, uma nota de que Ele vai cuidar e está cuidando de cada um de nós. Podemos orar? Senhor amado. Tua palavra diz, e é um salmo conhecido, Senhor é o meu pastor, e nada, não sentirei falta de nada. Tu fala de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de refrigerar a alma. E nós amamos esse estado, esse lugar, Senhor, que Tu nos conduz. Mas também, Senhor, tem momentos que tem vale, tem sombras de morte. Tem vereda da justiça. Mas Tu diz, Senhor, que mesmo no momento maravilhoso, Tu nos conduz para esses momentos maravilhosos e nós recebemos, Senhor, essas águas tranquilas, a nossa alma é refrigerada em Ti. Os pastos são verdejantes. Mas quando entramos em vales, quando entramos, Senhor, em sombras de morte, Senhor, Tu diz que a Tua vara e o Teu cajado estão ali conosco, nos consolando todo o tempo. E Tu fala, Senhor, que preparas uma mesa diante dos nossos adversários. E bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias de nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Que isso seja uma verdade dentro de nós, que isso seja uma realidade dentro de nós, que isso seja uma fé genuína, clara, Senhor, e diante de adversidades, diante de tribulações, diante de nudez, de espada, de fome, do que seja, Senhor, nós nos mantenhamos firmes, inabaláveis em Cristo Jesus. Porque a nossa fé não está agarrada, Senhor, em circunstâncias. Nossos sentimentos, nossas emoções não variam segundo as circunstâncias que nos cercam. Nossa fé está baseada numa pessoa que habita em nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos meus amados. Repreende as mentiras que entraram em suas mentes, Senhor. Repreende, Senhor, aquilo que está aprisionando meus irmãos. Os temores, os medos, a intranquilidade, a insegurança, Senhor. Ajuda-nos e ajuda cada um desses amados a manterem seus olhos fixos em Cristo Jesus, no autor e consumador de nossa fé. Que mal poderá acontecer a nós? Que problema grande demais tu não podes solucionar, tu não podes trazer a solução e nos levar, Senhor, em vitória. Que problema maior? O maior problema que podemos enfrentar, Pai amado, é a morte, e para ela tu deu a solução. Se morrermos, é lucro! É lucro morrer em Cristo Jesus. Nossa pátria não é aqui. Amém? Não é aqui. A morte não pode ser um medo. Pior que pode acontecer conosco nessa trajetória de vida é perder a vida. Mas se perde, ele disse, ainda que morra, viverá. Viverá. Nem tribulação. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Só uma coisa que o Otão pontuou: pecado. Eu quero dizer, Loma, foi você que perguntou? Não, foi o Otão que perguntou. O Otão que disse. Eu estou cheio. Cheio disso. Não estou cheio da igreja, não. Estou cheio disso. Cheio de Cristo. Fui muito edificado nessa manhã. Cada palavra que é dada aqui, o Senhor me levava para um detalhe, para outro, para outro. Poderia já ter sido o nosso encontro, e ele foi, tem sido riquíssimo. Os louvores. Cadê a irmãzinha que cantou aqui esse cântico de louvor, muito louvor, muito louvor, muito louvor? Cadê você? Olha lá. Lindo, linda a sua voz.
voz abençoada por Deus, um talento que Deus te deu. Use para ele. Fui abençoado. Fui cheio aqui, palavras que os irmãos deram, textos que leram, da coisa. E meu coração ia para um lado e para outro, de o que eu falo. Não precisa falar mais nada. Carlinhos vem aqui, dá uma palavra que eu queria parar e chorar e dizer, Senhor, vamos clamar aqui para os nossos filhos, vamos clamar, de fato. Quando ele falou assim, a igreja se levante, quase que eu fiquei em pé, eu pensei que ele estava mandando ficar em pé mesmo, quase que eu fiquei em pé. Aí eu vi que ele estava falando em levantar no sentido figurado, né? Levante no sentido de permanecer. Quanta riqueza no corpo de Cristo, quanta bênção, quanto o Senhor nos concede, quanto o Senhor nos dá. E eu queria não tomar mais tempo, queria falar outras coisas que vocês disseram aqui, maravilhosas, mas eu queria compartilhar com vocês algo que está entendo que está no tom que o Senhor trouxe nessa manhã. Queria falar com vocês sobre Mateus, capítulo 24. Por favor, abram as Bíblias de vocês em Mateus 24. E é um capítulo que todo mundo, quando lê o capítulo 24, ele é escatológico, né? Fala das coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. E você, quando olha para esse capítulo, você fica meio assustado com as coisas que estão ditas ali, estão escritas ali, estão profetizadas ali. E eu olhei esse capítulo 24, eu sei que vocês devem ter assistido algumas lives do Fundamentos, né? E Marcos trouxe com muita maestria e profundidade tudo sobre os fins dos tempos, a volta do Senhor, Benito, Gilberto Barjo. E quando os discípulos me perguntam alguma coisa sobre a volta do Senhor, hoje a gente tem um recurso do WhatsApp, né? Eu imediatamente já disse para o WhatsApp, dizendo assim, vamos estar quarta-feira com o Marcos, ele vai nos responder tudo que a gente precisa saber e entender sobre essas coisas. Eu estou no básico, mas quando eu li o capítulo 24 de Mateus, foi dia 26 de 4 de 2020, quando eu estava lendo esse capítulo, Deus me falou isso que eu quero repartir com vocês nesta manhã. E o que Deus me mostrou no capítulo 24 não foi a parte escatológica. O que Deus trouxe ao meu coração foi um consolo tremendo. Eu fui tremendamente consolado pelo Senhor quando eu li esse capítulo 24. Vocês querem acompanhar comigo nessa manhã um pouquinho disso? Desse momento lá, dia 26 do 4. Eu anotei a data de 2020, quando Deus falou isso comigo. Primeira coisa que eu percebi no capítulo 24 foi o cuidado de amor e o pastoreio do Senhor para com a sua igreja. Eu consegui, ao ler, e eu vou ler alguns textos com vocês aqui, é onde que isto veio ao meu coração. Peguem Mateus 24, 6, versículo 6, porque ele está respondendo uma pergunta dos discípulos, né? E no versículo 6 ele diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Olha que amor. Ele sabe que uma guerra e rumor de guerra traz desespero, traz medo. Não vos assusteis, dá susto. Você fica assustado, mas aqui eu vejo o cuidado pastoral do Senhor. Ele diz, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sabe como eu li isto? O meu pastor, o meu bom pastor, dizendo para mim, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. Você pode se assustar, mas não te assusta não. Quase que eu senti dizendo para mim assim, não tem como evitar isso. Quando ele diz assim, é necessário isso acontecer. Eu sei que você vai se assustar, mas é necessário isso acontecer. Eu estou aqui te dizendo que isso vai acontecer, mas é necessário acontecer. Não te assusta com isso. Eu estou contigo. Não te assusta. Isso pode trazer. A segunda coisa que eu vi está do 4 ao 31, do versículo 4 ao 31, ou seja, quase todo o capítulo, o que eu vi ali? Ao falar sobre tudo isso, para mim deixou claro três coisas. Quando eu li todo o capítulo, existe uma agenda.
Sabe o que é uma agenda, né? Você tem lá os compromissos estabelecidos e programados. Existe uma agenda, foi a primeira coisa que eu vi. Quando eu li o capítulo todo, tem uma agenda. Pá, ainda não é o fim, é o princípio das dores, então virá o fim, e aí é o fim, vai acontecer. Então tem uma agenda que ele estabeleceu, e essa agenda está na mão dele, não está na mão de nenhum governante, de nenhum homem. A agenda do final dos dias está na mão do nosso Senhor. A agenda é dele. Ele programou, ele estabeleceu ela. E quando estabeleceu isso, ele podia ter ficado calado. Mas, Rodrigo, ele nos chamou para ser seus amigos. Porque ele diz que o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas os seus amigos, ele conta tudo. E eu me senti que ele me chamou para ser seu amigo. Ele disse, não te assusta. É necessário isso acontecer, meu filho. Me senti pastoreado pelo Senhor e depois me senti amigo do Senhor. Ele disse que tem uma agenda, tem uns acontecimentos, mas eu estou te contando tudo. Nada te será escondido. Você não vai ser surpreendido por nada, Mário. Você saberá todas as coisas. Aqui está a minha agenda. Você é meu amigo. Nós somos, no capítulo 24, tratados por Jesus, não como servos, mas como seus amigos. Ele revelou tudo que nós precisamos saber. Ele nos avisou de antemão. Diz que ele virá como ladrão, né? E alguns ficarão, mas para nós ele não virá como ladrão. Ele disse, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, depois isso, depois isso. Então, quando começar a acontecer isso, eu estou às portas. Regozijar, exultar. O sentimento que ele diz que eu tenho que ter nos últimos dias não é de é de exultação, porque ele me disse, isso vai acontecer, e eu estou vendo acontecer, e quando eu estou vendo as coisas acontecerem, que ele disse guerras, rumores de guerras, epidemias, epidemia também, acabamos de passar por uma das piores que veio sobre a terra, terremotos para tudo que é lado, ele disse assim, quando isso está acontecendo, eu disse para você que ia acontecer, eu preparei você para isso, o pastor está preparando, está antecipando as coisas para que você prepare seu coração. E quando eu vejo estas coisas acontecerem, sabe como eu fico? Eu exulto de fato, mas não porque ele disse, eu exulto de fato porque se o que ele disse das coisas terríveis que iriam acontecer, elas estão acontecendo, significa que aquele que ele disse, que depois dessas coisas acontecerem, o que ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem coração ouviram, então eu sei que se isso aconteceu, o outro também acontecerá, e a minha fé se firma, porque eu sei aquilo que eu vou receber, se eu permanecer. Amém? Sim. É o fim, se cumpriu, está se cumprindo. Se o ruim se cumpre, o bom também. Não é só o ruim, não. O bom também. Então, me senti pastoreado, me senti amado pelo Senhor, me senti cuidado pelo Senhor. Versículo 20 e versículo 22 desse capítulo, ainda no sentido do pastoreio de Jesus sobre nós. Ali ele vai falar, versículo 20 e 22. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Depois, o 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. De novo, eu me senti amado. E amor, ele disse, os dias vão ser terríveis. Os dias vão ser difíceis, mas eu vou fazer uma coisa por vocês. Fazer uma coisa por você, Ruth. Talvez, pelo terrível que venha, você suporte por um bom tempo, mas pode ser que você possa sucumbir. Então, sabe o que eu vou fazer por amor a você, Brit? Eu vou abreviar. Eu vou diminuir esses dias por amor a você, por amor à minha igreja, por amor aos meus
filhos eu vou abreviar para que ninguém se perca. Isso para mim é cuidado. Isso para mim é amor. Isso para mim é pastoreio. É não te levar além do limite que você pode. Eu vou abreviar os dias. Como é que diz aqui? Tais dias serão abreviados. Porque ele diz, talvez nenhum consiga ser salvo. Tamanha tribulação que vem sobre o mundo. Mas eu não vi só isso. Esse foi o cuidado. Estão comigo aí? Conseguem ver esse pastoreio de Jesus no capítulo 24? Conseguem ver ele dizendo, não vos assusteis, é necessário que isto venha. Sabe, eu vou dizer mais, sabe o que eu senti na hora que eu li esse texto? Como se Jesus estava quase pedindo desculpa para mim. Não te assusta não, filhão. É necessário que isso aconteça, entende? Fica firme. Eu não tenho como tirar isso, eu não tenho, mas eu posso te dizer que você não se assuste. Depois eu vejo esse cuidado dele dizendo todas as coisas, me chamando para perto. Depois eu vejo o cuidado dele dizendo assim, eu ainda vou fazer mais uma coisa para vocês. Eu vou abreviar, eu vou diminuir estes dias. Estava programado tanto, eu vou diminuir, porque eu amo vocês. É o cuidado do Senhor para conosco. Depois, a segunda coisa que eu vi nesse capítulo foi a grande preocupação que o Senhor tem para com todos nós que estamos nos últimos dias. Você crê que está nos últimos dias? Eu creio. Não é porque eu estou ficando velho e vou partir. Que todo velho começa a achar que é o último dia mesmo, porque ele quer que logo o Senhor volte para que ele encontre com o Senhor. Mas não é por isso, não. São os acontecimentos. Ele disse, vede, tem que saber discernir os momentos, a época. E a época que nós estamos vivendo, ele está bem próximo. E cada dia que passa, mais próximo. Amanhã ele vai estar mais próximo do que hoje. Daqui uma semana ele vai estar mais próximo do que estava hoje, a vinda dele. Mas o que eu vi? Qual foi a grande preocupação de Jesus com a sua igreja, com seus discípulos, no seu pastoreio, nos últimos dias, João? Qual foi? Abram as Bíblias de vocês aí. Continua no Mateus 24. Vamos lá, primeiro versículo, e vocês mesmos vão ver qual é a grande preocupação dele. Capítulo 24, versículo 4. O que ele diz? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Qual era a grande preocupação de Jesus aqui? Nos últimos dias. Qual é o temor que ele tinha com respeito à sua igreja? Me digam. Ser enganados. E hoje, com as tecnologias que temos, a facilidade do engano é enorme. Estamos a um clique de qualquer coisa. E nossa mente está sendo preparada para isso. Nossa mente está sendo conduzida pelo inimigo para isso. Uma dependência disso a ponto de perdermos nossa memória. Eu lembro que até 700 e poucos irmãos em Salvador, eu sabia o nome de todos eles, aonde eles estavam, o relacionamento que eles tinham e as situações que eles precisavam ser ajudados. Eu tinha de memória telefones, mas assim, eram muitos. Hoje, eu lembro o meu, da minha esposa, e mal um ou outro.
Você também? Sabe por quê? Nos deram uma memória auxiliar. E nós estamos confiando nisso. E é um clique, é outro clique, e você começa, e você pode ser enganado, porque aqui você encontra um montão de coisas. Na época do Senhor Jesus, o engano era um homem que se levantava falando em algum lugar. Na época passada, no século passado, a preocupação era com as livrarias. A nossa preocupação hoje é com tudo que surge aqui, e surge todo tipo de coisa. E Jesus disse: eu tenho um temor, eu tenho um medo, eu tenho um receio, medo não, um receio que vocês sejam enganados. O problema dos últimos dias é ser enganado, é perder a fé, é não se manter nos fundamentos, é não se manter na fé simples que ele ensinou. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, as mentes de vocês sejam corrompidas e vos afasteis da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Não serve mais a resposta simples. Você quer ver 5, 6, 8, 10 respostas? Eu quero aprofundar nestas coisas, eu quero entender e ter muitas respostas para isso. No século passado, a pergunta era assim: o que Jesus disse sobre isso? Esse século, sabe como se fala na igreja? O que você entende do que Jesus disse? Pastores que a si mesmos se apacentam. Pessoas que estão atrás de novidades que nem os atenienses. Isso aqui é uma boa ferramenta, nós podemos usá-la bem, mas o Senhor Jesus tinha uma preocupação, Jesus tinha um temor. Jesus disse: vão se levantar falsos cristos, vão se levantar falsos profetas, vão estar, e os profetas não estão no mundo, estão dentro da igreja, vão se levantar falsos profetas dentro da igreja, se possível para enganar os eleitos, enganar todos. Paulo disse: penetrarão lobos entre vós. O lobo a gente sabe ver de cara, porque ele vem de fora. Mas o pior não é o lobo. O pior é que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Qual era o medo de Jesus? E qual é o temor? Não é medo, desculpe, a palavra é temor. Qual o temor de Jesus? Qual é a preocupação que Jesus tinha? Qual é o alerta que Jesus dá para a sua igreja nos últimos dias? Cuidado que vocês não sejam enganados. Cuidado. Prestem atenção. Fiquem atentos. Não se permitam que as mentes de vocês sejam corrompidas. Com o que a serpente enganou a Eva? O que ele disse para ela? Não, ela disse assim: eu não posso comer nem tocar. O marido já tinha botado uma coisinha a mais, né? E o Adão ouviu lá: não é para comer dessa árvore. Aí ele olhou para a mulher, a mulher chegou depois, né? Disse: essa árvore aqui não come nem toca. Não é para comer nem tocar nessa árvore. Que árvore é essa? Qual é a árvore? Era a árvore da vida? Qual era a árvore? E o que isso aqui tem? Do bem e do mal. Tem um Deus nesse século. E ele tem um nome. Chama Google. Você não pergunta mais para Deus. Você não vai mais na Escritura meditar e saber a verdade. Você clica no Google, pergunta para o Google. É fácil. E isso é corromper tua mente. Aceleração das coisas. Aceleração dos movimentos das coisas. Nós queremos tudo instantâneo para ontem. Nós queremos já, pronto, é instantâneo, tudo é rápido, tudo é num toque. Você não para meditar, você não para aprofundar, você não para questionar, você não para ver o que é verdade e o que não é. Você engole qualquer coisa e a tua mente vai sendo o quê? Corrompida. E você vai perdendo a tua pureza a Cristo e a tua simplicidade. Conhecimento
esse instrumento chamado WhatsApp uma vez e meia, não é isso? 2 vezes. Aí quando o áudiozinho é de 5 minutos, você mete no 2. Você não aguenta ficar 5 minutos ouvindo o normal. Você acelera, e essa aceleração a tua mente não está preparada para isso. É uma ação diabólica para te enganar, você não reter nada. Os jornais, na televisão, em qualquer lugar, as notícias são estrategicamente colocadas de forma que eles falam de morte, de desastre e futebol. Morreu não sei milhares, papai, seja o Flamengo agora, não sei o que, você sai daqui e entra na outra aqui, aquilo ali, já foi. A mente corrompida. Estão comigo? Estou condenando usar isso? Não, eu uso. Estou condenando usar isso? Não, tenho fundamentos que vocês estão vendo aqui. Eu estou dizendo, cuidado. Prestem atenção. Há um medo, há um temor de sermos enganados. E nós não podemos ser enganados na reta final. Nós não podemos desviar na reta final. Estão comigo? A outra coisa que eu vi aqui foi: qual é a palavra-chave deste capítulo? Qual foi a palavra-chave? Primeiro, ele mostra todo o cuidado dele. Depois ele mostra a preocupação dele com os últimos dias. E depois ele dá uma palavra-chave para tudo o que está acontecendo. Eu fiz uma lista dos acontecimentos que estão em Mateus 24. Muitos dizendo eu sou o Cristo, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, atribulados, os matarão, sereis odiados, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, falsos profetas se levantarão, a iniquidade irá se multiplicar, o amor se esfriará, ai das que estiverem grávidas, grande tribulação como nunca houve, os dias serão abreviados, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Quando eu olho essa lista aqui, eu me assusto, mas posso afirmar que o Senhor dará da sua graça para suportarmos todas as coisas que estão por vir. Ele vai dar graça. Eliseu Moreira, lá de Itabuna, Eliseu, um dia disse para mim assim: Deus é econômico com a graça. Eu olhei para ele: como assim, Eliseu? Deus é econômico com a graça? Aí ele disse: Mário, ele só dá graça quando você precisa. Alguém que está passando uma situação terrível, você diz assim: rapaz, se eu tivesse nisso, não sei se eu ia aguentar. E aguentar sim, porque ele dá a graça necessária para você passar por qualquer coisa. E ele fez uma declaração tremenda. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E não vão ser alguns, não, todos. E até quando? Até a consumação dos séculos. Quando eu vejo essa lista, eu me assusto. E tem uma frasezinha nessa lista aqui que eu não gosto. É que mais eu olho de lado assim para ela. Nunca houve e nunca haverá. Aí eu digo: meu Deus. E o Holocausto? E aquelas coisas todas terríveis que aconteceram? É pior do que aquilo? Nunca houve. Nem nunca haverá depois. Então, meus irmãos, ele nos pastoreia para nos preparar para esses momentos. Ele nos avisa, ele nos diz, e ele diz: eis que estou convosco. Vai haver vale, vai haver sombra de morte, mas a minha vara, o meu cajado estarão com vocês, consolando vocês em todo tempo, em todas as circunstâncias e situações. A palavra-chave, qual é a palavra-chave? Capítulo 24, versículo 13.
Abram comigo aí, por favor, meus amados. A palavra-chave está aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra-chave: perseverar, permanecer. E a palavra perseverar aqui, ela aparece em Lucas 21 e aparece em Marcos 13. Quando ele está falando desta tribulação, a palavra é hipomeno. O que significa isso no grego? O significado dessa palavra. Eu não sei ler grego, não. Eu fui lá pesquisar, botei a palavrinha e fui ver o significado dela. Hipomeno significa ficar, retardar, permanecer, não retirar-se ou fugir, preservar, sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente qualquer maltrato. Aquele que permanecer, aquele que suportar todas essas coisas, aquele que não bater fofo, aquele que não retroceder, aquele que suportar tudo por aquilo que lhe está proposto, porque a renúncia, meus irmãos, não começa com o que você perde, a renúncia começa com aquilo que você vai ganhar. Ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ele foi para aquela cruz porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E nós podemos suportar estas coisas se nós olharmos para o que está proposto para nós no porvir. Podemos permanecer, perseverar. E ele nos ajuda. A palavra abreviados é colobo, é encurtar, reduzir, diminuir. Fica firme. Quando você achar que tá demais, que você vai sucumbir, eu vou abreviar. Não vai acontecer. E ele nos dá um alento ainda. Ele diz assim: orai, para que não se dê no inverno, nem no sábado. Está predito, está estabelecido. Mas se vocês orarem, eu posso passar uma estação. Eu posso não ser no sábado. Pode começar no outro dia. Tudo para mim isso é cuidado do Senhor para conosco. Eu termino dizendo assim: estão comigo ainda? Me suportam mais um pouquinho só? Quando eu lia tudo isto, esse cuidado dele, essas palavras de amor, a lista que ele nos dá, nos mostrando tudo o que vai acontecer, nos chamando para ser seus amigos, deixando claro, a agenda está na minha mão. Eles têm uma palavra na Escritura que diz assim: vontade, a vontade de Deus, é vontade de Deus, é vontade de Deus. E ontem nós estávamos no carro, nós falamos sobre isso ontem, indo para o casamento. A palavra vontade, no original, ela tem duas palavras. Ela tem burlê e telema. E a tradução no português é vontade nos dois. Só que no original o significado dela é diferente. Burlê é vontade e desígnio. Telema é vontade e desejo. Quando fala de vontade de Deus, é a vontade de Deus que todo homem se arrependa, que todo homem seja salvo. A palavra ali não é burlê, não é desígnio. Ali é desejo. O desígnio não precisa ser feito nada. Vai acontecer, Deus vai fazer. Jesus vai voltar depois, vai acontecer isso é desígnio. Eu ore, não ore, eu diga, não diga, estas coisas acontecerão, sucederão. Ele diz: você pode pedir que não seja no inverno, você pode pedir que não seja no sábado, mas elas vão acontecer. Independentemente se eu clame, eu faço um jejum de 260 dias em jejum, para que Deus mude, que não aconteça a tribulação. Ele diz: isto é um desígnio meu, vai acontecer. Isso é a minha agenda. Mas, quando é telema, que é desejo, ele só acontece se você clamar e orar. É trabalho conjunto. Esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Aí vontade não é burlê, a vontade aí é telema, vontade, desejo. Se pedirmos alguma coisa segundo o seu desejo, essa é a confiança que temos, se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é certo que nós vamos o quê? Obter aquilo que nós temos pedido. O desejo de Deus para acontecer, você tem que se unir a ele em oração, em súplica, em clamor. O desígnio dele, ele te prepara para você suportar aquilo em oração, independência do seu Espírito Santo. E eu tenho uma palavra que eu dei há muitos anos, vou encerrar, viu, queridos? Mais 3, 4 minutos. Que eu lembro do Tommy Remo. Quem que lembra do Tommy Remo, essa expressão? Tommy Remo. E eu lendo Marcos 4, 5, 6, 7, eu fiquei deslumbrado que eu queria ter nascido no primeiro século. Eu fiquei chateado com o século que eu nasci. E eu orei para Deus muitas vezes. Eu não queria ter nascido em 1956, queria ter nascido lá no primeiro século. Senhor, eu queria ter andado atrás. Não queria ser um dos apóstolos, não tinha essa pretensão de ser um dos 12, mas eu queria ter estado onde o meu Senhor passou. Eu queria ter seguido atrás daquela caravana. Eu queria ter visto ele falar no monte, eu queria ter visto ele falar na planície, eu queria ter visto ele falado no mar. Eu queria ser um daqueles que estava seguindo ele para tudo que é lugar. Senhor, eu nasci no tempo errado, Senhor. Eu tinha que ter nascido lá, eu tinha que ter visto o meu Senhor. E ele me levou para Marcos 4, 5, 6 e 7, e ali é uma intensidade de ação de Jesus. E quando eu não vou repetir ela aqui, até dava para fazer uma música, viu, músicos aí? Passa o dia ministrando, passa a noite viajando, tome-lhe remo, enquanto o demônio expulsa demônio, entra no barco, tome-lhe remo, enquanto a multidão começa a pregar, um homem lhe chama, ele segue, a multidão lhe puxa daqui, lhe puxa dali, ele cura uma mulher é curada, ele chega na casa do homem, ressuscita a filha dele, vamos para a minha cidade, e lá vão eles para a cidade, tome-lhe remo, chega na cidade, vão 15 quilômetros para cá, 20 quilômetros para lá, 30 quilômetros para lá, chegam eles assim, aconteceu, os nomes de vocês estão escritos, vamos comigo para descansar, e quando eles chegam no local de descanso, entram no barco, tome-lhe remo, chega no local de descanso, tem uma multidão esperando os discípulos, olha, vai começar tudo de novo, não vai ter tempo de descanso, e lá ele prega o dia inteiro de novo, e termina a tarde, ele diz, bom, entrem no barco e tome-lhe remo, que eu vou encontrar com vocês daqui a pouco mais, e do outro lado encontra outra multidão, e não para. Quando eu li tudo isso, Deus perguntou para mim, tu queria ter nascido lá mesmo? Eu disse, bom, senhor, vamos reconsiderar. Mas essa geração ali, e é isso que eu quero terminar dizendo, essa geração ali, do primeiro século, esses apóstolos, esses homens foram, e se eu chorar, me perdoem, porque é forte no meu coração isso. Aqueles homens foram tremendamente privilegiados. Eles viram o verbo da vida feito homem. Eles ouviram dos próprios lábios do Senhor a sua palavra. Eles andaram com ele. Eles o tocaram. Eles o beijaram. Foi tremendo. Foi um momento na história do homem, o maior momento. Não é como tem a frase do Billy Graham, né? Não é o homem ter pisado na lua, mas é Deus ter pisado na terra. Esse é o maior acontecimento na história do homem. E eles tiveram esse privilégio. Foi tremendo. Imagina o Pedro andando para tudo que é lado, cheio das coisas dele, Jesus tratando com ele, conversando com ele, dormindo à noite, comendo junto, andando no barco para tudo que é lado. Foi algo tremendo, fantástico para eles. E quando ele vai, e eles se assustam porque ele vai e diz, não, fica tranquilo, não vou deixar você sozinho, não. Meu espírito será derramado sobre vocês e permanecerá em vós, e os guiará para todas as coisas. E aqueles homens começaram a proclamar, a falar, e o reino de Deus começa a se expandir, e diz a palavra que chegou a todo mundo conhecido. Foi tremendo, foi um despertar, foi um avivamento fantástico, uma explosão de Deus, de dons, de manifestação. Mas aqueles homens sofreram como ninguém. Todos foram mortos, crucificados, decapitados. Falávamos ontem à noite, não sei com quem que eu falava, que foi com César, estava lá na casa dele, que foram presos, Pedro e Tiago, e de repente chegaram na frente dos sacerdotes, não sei o que, o Pedro e o Tiago, irmão de João, né?
sendo questionados. De repente, quando Pedro olhou para o lado, a cabeça do Tiago estava no chão. Aí ele disse assim, agora o próximo, a cabeça rolar a minha. Ele olhou, aí o cara disse, não, prende ele, que amanhã de manhã nós vamos fazer isso com ele. Como é que você ia passar a noite? Amanhã ele dormiu profundamente. Quando caiu, rolou a cabeça do Tiago. Ele pode ter se assustado, claro, como um homem, ele deve ter. Eu faria, eu daria um passo assim, opa, o que aconteceu aqui? Aí veio a cabeça do meu irmão querido, que eu estava no chão, mas na cabeça dele, provavelmente na dele, né? Na do outro já não tinha o que pensar, mas ele provavelmente assim, foi na minha frente. Ele já está com ele. Ele já está com ele. Mártir. Quem me dera. Ele deve ter pensado, eu morrer por amor do meu Senhor. Ele dorme profundamente, a morte não era um problema. Mas sofrer. O anjo, quando diz que o anjo desperta ele, a palavra lá é quase que deu um soco nele, assim, sacudiu ele. Estava dormindo profundamente. Despertou, olhou para um lado, olhou para o outro, as cadeias caíram, os portões se abriram, o portão automático já tinha. Deus criou o portão automático, se abriram prontamente os portões, ele saiu, chegou lá na casa, não creram que ele é um fantasma, não pode, não, morreu outro. Não, sofreram, penaram, tiveram um privilégio tremendo, mas sofreram muito. Para o quê? Para estabelecer e estender o reino de Deus. Essa geração de agora, dos anos 2000, esta geração, principalmente os mais novinhos que estão aqui, não sei eu, mas alguns que estão aqui serão privilegiados como aqueles primeiros. Sabe por quê? Alguns de vocês estarão vivos no dia que ele voltar com todo o poder e com toda a glória. Será um dia fantástico. Será uma geração que vai experimentar algo que nenhum outro sobre a face da terra experimentou. A transformação num abrir e fechar de olhos, se encontrar com ele nos ares. Mas esta geração que vai permanecer até a sua vinda sofrerá muito. Mas não mais para estabelecer e expandir o reino, para manter a fé. Não serem enganados. Manterem a fé. Eu oro há muito tempo. Eu gostaria de estar nesse dia. Vou estar, de alguma forma eu vou estar, mas eu gostaria de estar assim, no abrir e piscar de olhos. A trombeta soará. A trombeta soará. Os poderes dos céus vão ser abalados. Sabe por quê que serão abalados? Porque essa trombeta vai soar. Essa trombeta vai soar. E os céus serão abalados. Ele não virá mais como um carpinteiro. Não virá sentado num burrinho. Ele virá com todo o seu poder, com toda a sua glória. E recolherá nos quatro cantos dos céus os seus escolhidos. E aqueles que estiverem na terra vão ser transformados no abrir e piscar de olhos. Será glorioso esse dia. Viva nesta fé. Mantenha esta fé para você suportar qualquer coisa que virá sobre nós. Amém? Podemos orar um pouquinho? Aí, você e o Senhor, deixa ele ministrar ao teu coração. Obrigado.
Obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esses meus amados irmãos, tão atentos, tão ávidos por tua palavra. Obrigado, Senhor. Concede-nos a revelação disso, a clareza disso, a firmeza disso, para nos mantermos e perseverarmos até o fim. Nós não somos dos que retrocedem, nem para pegar impulso. Nós deixamos para trás as coisas que para trás ficam e prosseguimos firmes, inabaláveis, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, amados. E muito obrigado por me suportarem todo esse tempo falando na frente. Amém?